Bom dia, turma, aqui é a professora Elaine. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a gestação, tá? A gente falou na aula anterior sobre o processo de fecundação, que é o processo no qual o óvulo ele vai se encontrar aí com espermatozoides. Então, esse processo é chamado de fecundação, quando ocorre aí a união do óvulo com o espermatozoide. E agora a gente vai estudar o que ocorre depois dessa fecundação. Então, que é o que? O desenvolvimento do embrião e, posteriormente, o início da gestação, tá? Então, quando o nosso ovário ele produz o óvulo, e ele vai ser fertilizado, fecundado, ele forma o que nós chamamos de zigoto. Esse zigoto, ele vai começar a sofrer uma série de processos de divisões celulares. Então, ele vai sofrer uma série de divisões celulares, como está aqui representado na imagem, tá? Até que ele forme uma estrutura que nós chamamos de blastócito. Essa estrutura é a estrutura que vai ser fixada aí no útero para começar a iniciar a gestação, tá? Então, esse processo aí para a formação do blastócito, ele ocorre em torno de 4 a 7 dias depois da relação sexual. Então, depois que esse blastócito ele está pronto, e todo esse processo aqui, pessoal, que ele vai ocorrendo, ele se inicia nas trompas do útero, e quando vai acontecendo essas divisões celulares, todo esse processo aqui, ele vai se encaminhando, em cada fase dessa ele vai se encaminhando para mais próximo do útero, tá? Até que ele chega aqui nessa fase do blastócito. Quando ele chega no blastócito, vai ocorrer o que nós chamamos de nidação e posteriormente o início da gravidez, tá? A nidação nada mais é do que a implantação do blastócito na parede do endométrio do útero, tá? Então, ela vai o que? Ela vai se fixar nesse útero. Depois que ocorre essa fixação, essa implantação desse blastócito no útero, aí sim que vai iniciar a gravidez. Se esse blastócito ele não se fixar no útero, ele não conseguir essa implantação no útero, ele vai ser eliminado junto com a menstruação, tá? Essas são as fases, tá? Da gestação. A gestação normal, tá? Que é somente um feto. E ocorre em torno de 9 meses. Normalmente ocorre em torno de 9 meses. Como vocês podem ver aí nas imagens, a gente tem do 1º ao 9º mês. E vocês vão vendo aí que as estruturas elas vão mudando com o decorrer dos meses. Vai sendo acrescentado aí braços, dedos, unhas, olhos. Então, toda essa formação ela vai ocorrendo com o decorrer dos meses. Além disso, além do embrião, no interior do útero, o embrião ele fica mergulhado em um líquido que nós chamamos de líquido amniótico. Além disso, ele fica também dentro de uma bolsa, que nós chamamos de bolsa amniótica. E ele fica aqui até o momento de nascer. Ele também tem um cordão umbilical. Esse cordão ele vai ter por função nutrir o embrião até o momento do seu nascimento. Gente, para quem não sabe, o endométrio do útero ele é uma área em que tem toda a nutrição necessária para o desenvolvimento do embrião, tá? Além de assegurar a fixação desse embrião no útero. Então, quando ocorre a ovulação e esse óvulo ele não é fecundado, vai ocorrer a menstruação, certo? A menstruação ela vai ser aí a descamação desse endométrio uterino, porque ele nutriu aí, ele criou uma camada nutritiva nesse útero e não veio o embrião. Então, quando não vem, ele vai descamar essa camada e vai sair tudo com a menstruação. Por isso que tem pessoas que sentem dor de cólica, por conta dessa descamação do endométrio do útero, ok? E quando recebe o embrião, ele vai fixar essa estrutura e vai dar também a nutrição do embrião, tá? Além da gestação tradicional que eu mostrei para vocês, com o embrião no prazo de 9 meses, vamos ter também a gestação, que é
a dos gêmeos dizigóticos e monozigóticos. Ou também podem ser chamados de gêmeos bivitelíneos, fraternos, ou não idênticos, tá, pessoal? Essas gestações de bivitelíneos é aquela gestação no qual existem dois bebês, dois embriões, e cada um deles tem sua bolsa amniótica e seu líquido amniótico separado. Já quando ocorre a gestação monozigótica, os dois embriões eles terão as mesmas características, eles serão idênticos e eles vão dividir a mesma bolsa amniótica e o mesmo líquido amniótico. Eles estão dentro da mesma bolsa, tá? Já na dizigóticas, como eles estão em bolsas separadas, eles não são gêmeos idênticos, tá? Eles podem sim ter características totalmente diferentes. Aqui eu coloquei uma imagem para representar para vocês como ocorre a gestação dos gêmeos, tá? Na gestação dos gêmeos univitelíneos, o que é que acontece? Um único óvulo, ele é fecundado e ele se divide em duas células, tá? Quando ocorre essa divisão dessas duas células, o zigoto ele vai se preparar para formar uma massa celular. Depois, essas duas massas celulares originam dois indivíduos idênticos. Então, é por isso que os indivíduos da gestação univitelíneos eles são idênticos. Já na gestação dos gêmeos bivitelíneos, o que é que acontece? A mulher ela produz dois óvulos na ovulação e esses dois óvulos eles vão ser fecundados. E quando ocorre essa fecundação, vai ocorrer aí a formação de dois embriões. E esses dois embriões vão formar, cada um vai formar a sua bolsa e cada um vai formar aí o seu líquido amniótico também com bolsas separadas, com suas bolsas amnióticas separadas. Por isso que eles têm aí também características diferentes, porque são dois óvulos diferentes e dois espermatozoides diferentes que são fecundados em uma mesma barriga, ocorrendo aí uma mesma gestação, porém em bolsas amnióticas diferentes. Já no univitelíneos é o único óvulo que é fecundado pelo mesmo espermatozoide, porém quando ele sofre esse processo de divisão, ele forma duas massas celulares que originam dois indivíduos idênticos, ok? Depois da gestação, depois que se ocorrer a gestação normal ou a gestação gemelar, vai ocorrer posteriormente, depois de 9 meses, o parto. E nós vamos falar agora sobre os tipos de parto. Nós temos o parto normal e o parto cesáreo, os partos mais conhecidos. O parto normal é quando há a expulsão do feto através do canal vaginal, tá? Então, esse trabalho de parto ele pode ser dividido em 3 partes, tá? Então, para que ocorra esse trabalho de parto, é necessário que ocorra a dilatação para que haja a passagem desse bebê, desse feto, ok? Então, ocorre basicamente dessa forma aqui como na imagem, tá? Primeiro, o feto ele tem que estar nessa posição, no qual a cabeça dele tem que ficar aí em direção à pelve, e ela passa mais ou menos 15 dias nessa posição, o feto. Depois disso, inicia o período de latência. O que é que acontece? Ela vai tendo uma latência, uma dilatação no seu canal vaginal. Ou seja, ela vai abrindo aí passagem para que esse feto ele passe por esse canal, ok? Depois disso, depois que ocorre isso, o feto ele vai abrindo, ele vai passando e posteriormente abrindo passagem no canal vaginal até que ele consiga sair com a liberação, abrindo aí o restante do espaço do canal vaginal com os ombros, tá? Então, primeiro ele passa com a cabeça para posteriormente estar passando os seus membros posteriores, tá? Que são os ombros.
E por fim, nós vamos ter o parto cesáreo, ou cesariana. É um parto que ocorre por um processo cirúrgico, no qual vai ser feito um corte transversal no abdômen, onde o feto é retirado. Então, é um processo que ocorre aí um procedimento cirúrgico, ou seja, é realizado sob anestesia, no qual o bebê ele vai ser retirado através desse corte, tá? Então, o parto cesáreo, ele é um parto que ele é indicado em alguns casos, como no caso de uma gestação gemelar ou uma gestação de risco. Então, depende aí do tipo de gestação para que esse parto seja indicado. Esse parto da cesariana, ele geralmente não é muito indicado, tá? Para quem está aí com a gestação normal, mas fica a critério de cada mãe escolher o parto que acha mais confortável e mais viável para ter o seu bebê. Bom, pessoal, peço que vocês façam aí a atividade de biologia. Vocês vão fazer naquele livrozinho, naquele caderno de reprodução, tá? Que tem o título de reprodução. Vocês vão fazer a atividade da página 42 e 43, que fala sobre gestação e parto. Ok, pessoal? E por hoje é só.